Irmão Keidson está com a oportunidade, pode subir o áudio. Deixa Deus te usar, meu irmão. Amém, meus irmãos. Feliz restante de sábado. Pai seja convosco. Uma honra, né? Um motivo de grande alegria, mais uma vez, dividir o pão da palavra de Deus, mais o aprendizado para todos nós, em nome de Jesus, no seu santo sábado, e dividir, né? Essa alegria, esse entendimento que é dada a poucos nesse mundo, não pela vontade do Senhor, mas por causa da dureza do coração dos homens, né? Poucos nessa terra recebem o que Deus quer dar de bom grado a todos, que é o entendimento da Igreja de Deus, ao qual nos trouxe a salvação, né? E a comunhão com os irmãos, em nome de Jesus. Estão me ouvindo bem, amém? Se tiver, dá joinha, dá o digital 1, por favor. Amém, glória a Deus. Nosso estudo de hoje, meus amados irmãos, nós vamos discorrer aqui, né? Vamos engolir e digerir, na medida do possível, né? Todo o capítulo de Romanos 12, amém? E louvado seja Deus que o Senhor tem me dado essa palavra, já tem umas semanas, mas eu não sabia se era para a igreja local ou nacional, e está respondido, né? Louvado seja Deus, é nacional. Então vamos aí, né, dividir esse pão da palavra de Deus, que cada um seja fortalecido, exortado, consolado, direcionado, inspirado para toda boa obra, amém? Em nome de Jesus. A vida prática de santidade e o amor cristão, né? O amor de Cristo. Vou olhar aqui nos comentários. E vamos mais uma vez relembrar esse entendimento tão importante, principalmente, né, nos nossos dias, em que a carne cada vez mais batalha contra o espírito, o adversário tenta nos tragar. Bebendo um pouco de água aqui. Amém. Louvado seja Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação de vossa mente, para que experimenteis o qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém, mas que pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma função. Assim, nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se é profecia, seja segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino, se é exortação, usemos da exortação, o que reparte, faça com liberdade, o que preside com zelo, o que exerce misericórdia com alegria. O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, mas sedes fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração.
Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Sedes unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém tornar o mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar, amados, mas deixa eu voltar esse versículo. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixeis vencer do mal, mas vencer o mal com o bem. Amém, meus irmãos? Este capítulo ele tem muitas coisas de Salmos, tem muitas coisas dos Evangelhos, tem muitos ensinos, tem aqueles que pensam que é um ensino que é exclusivo do Novo Testamento, mas não. Esses conselhos existem desde a velha aliança, mas a diferença é que o nosso Senhor Jesus e em seguida o Espírito de Deus nos faz ter o entendimento correto dessas palavras, amém? Se eu não me engano, acho que é Salmo 37, não é? Não pagar o mal com o mal, mas apegar-vos ao bem, se eu não me engano, é o Salmo, 37. Quem já souber pode deixar também nos comentários, amém? Então, vamos aí começar o nosso estudo. Vamos degustar cada versículo como se fosse o prato que nós mais gostamos, amém? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, meus amados irmãos, para que os conselhos que virão a seguir façam sentido para o que lê, nós temos que fazer o dever de casa. Temos que buscar a santidade, andar irrepreensível diante de Deus, né? Pela compaixão de Deus. O que isso quer dizer? Rogo, meus irmãos, pela compaixão de Deus. Quer dizer, na perseverança de fazer o que é certo. Assim como Deus não desistiu de nós, né? No meu caso, o Senhor perseverou na sua misericórdia, procurando abrir os meus olhos, a minha salvação, durante aí 38 anos. E não desistiu de mim. Então, eu vou depois de receber esta salvação, desistir do que Deus me entregou? Não posso. Então, temos que nos apegar, né? Assim como Deus foi misericordioso conosco, nós também temos que ser longânimos, misericordiosos com aqueles com o qual o Senhor nos enviará ou nos enviou. Amém? Que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo. Nós sozinhos não somos igreja. Igreja é a partir de 2 ou 3, devidamente batizados em nome de Jesus, devidamente fazendo parte do corpo de Cristo. Aí sim, esses 2 ou 3 estarão ali, né? Estará ali presente o Espírito de Deus e o nosso Senhor Jesus, amém? Mas o nosso corpo é um altar vivo. Na velha aliança,
nós entregávamos o que tinha de melhor, seja de cereais, seja do rebanho, né? Seja quem plantasse, seja quem pastoreasse animais, nós, dos nossos bens, oferecíamos o que tinha de melhor em um altar único, né? Em Jerusalém. Mas hoje, né, esse véu foi rasgado, essa separação entre nós, gentios, e Deus, entre nós e o povo de Israel, foi tirado, foi rasgado. Até mesmo dentro do templo de Jerusalém, existiam espaços em que um não-judeu não poderia entrar, não poderia fazer parte, não poderia estar. Havia mensagens, faixas, como se fossem véus, demarcando até onde o gentio poderia estar lá e que dias poderiam estar. Mas agora, essa divisão encerrou. O muro que existia entre nós e Deus, entre nós e o povo da aliança, foi rompido. Amém? Não mais sendo obrigado a se ater ao hebraico, ao aramaico, para poder se achegar a Deus. Deus se traduziu para todas as línguas e está se fazendo conhecer em todas as línguas. Línguas gaguejantes ensinarão o povo de Israel a caminhar na presença de Deus, assim foi profetizado. Então os papéis se inverteram, os últimos se tornaram os primeiros, e os primeiros se tornaram os últimos. Amém? Então isso aí já dá para um outro assunto, uma outra pregação, um outro momento, segundo a vontade de Deus. Mas voltando, hoje, nós somos esse altar vivo, não ofertando o que temos de melhor dos bens, mas ofertando a nossa vida, negando a si mesmo, sepultando o velho homem, abandonando o que amávamos nesse mundo, assim como o nosso Senhor Jesus, os apóstolos, né, abriram mão, né, como o apóstolo Paulo, do seu conforto, era um homem de posses, era um homem, digamos, importante na sociedade, largou, estourou a bolha da sua vida e passou a viver tribulações e batalhas, se desgastando pelo reino por causa do amor de Deus. Então, nos oferecemos. Aquele velho homem, ele é queimado inteiro, né? E no lugar, ele nos dá, né, uma nova vida, uma nova criatura. O Senhor não nos chamou para sermos as mesmas pessoas. Nos chamou para nos tornarmos uma nova criatura. Todos aqui sabem disso. O que está sendo pregado aqui não é novidade e não será a última vez. Mas sabemos bem que nós fomos chamados para nascer de novo. O trauma tem que ficar para trás, as limitações têm que ficar para trás. Tudo que nos prende a esse século, nos prendia a esse século, tem que ficar para trás. Obrigado, irmã Dani. É o Salmo 37, realmente. Glória a Deus. Eu gosto muito desse salmo. Então, devemos ser, né, um sacrifício vivo, santo e agradável. Não basta só sacrificar por sacrificar. Tem que ser um sacrifício que agrada a Deus. Né? E esse sacrifício ele passa por um culto racional, uma obediência legítima. Passa pelo racional, tem que aprender, tem que buscar, tem que sentar, tem que aprender do Senhor na sua palavra, tem que degustar, tem que ter sede das coisas do alto. E a primeira forma, e obrigatória, como primeira forma é a palavra. Eu gosto nos meus pensamentos, né, dividindo aqui com os irmãos, que quando eu estou lendo a palavra, eu estou me alimentando. Mas depois, quando eu estou em oração, eu estou na digestão. Está sendo assimilado na oração. Né? Quando a gente conversa com Deus, quando a gente
leva para o dia a dia aquela oração espírita, aquele pensamento, né, dentro do possível, né, sobre o que foi lido, sobre o que foi estudado, né, a implementação daquilo na nossa vida, em que momento tem que ser implementado, como tem que ser implementado, né, o seu Senhor que dá. Mas é maravilhoso. Então eu gosto de falar isso, né, comigo mesmo, né, quase não dividir com ninguém isso, mas a leitura da palavra é a alimentação e a digestão, a oração. Veja a importância, né, de ambos. A gente não pode ser só pessoas do literário, da leitura, e não ter oração. E nem o inverso. Viver de oração, mas não tem leitura da palavra, não tem aprendizado. Então a oração ela nunca melhora. Né? Quanto mais a gente vai conhecendo a palavra, melhor fica a nossa oração. A gente aprende a se chegar a Deus falando palavras que lhe agradam, né? Não palavras por beleza, de poesia, mas de ser sincero de forma mais específica, que a palavra de Deus ela nos dá esse mecanismo. Né? Então, vejam quanto tempo já se passou no primeiro versículo. Né? Quem sabe a gente não termine Romanos 12 hoje. Então, antes de termos contato com esses ensinos, no capítulo 12, tem que estar em uma condição de santidade que agrada a Deus. Do contrário, as leituras posteriores, os ensinos que vamos ter o contato aqui, não vai ser implementado. Você não terá Espírito de Deus suficiente para implementar. Amém? Para dar certo, a gente tem que ter o quê? A gente tem que ser um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E o que é o sacrifício principal? É o culto racional. É o entendimento da palavra de Deus. Sem esse entendimento, é como querer ser um profissional, um médico, e não fez medicina. E olha que a gente fazendo medicina mesmo assim. É um profissional duvidoso, né? Nos nossos dias. Então não tem como burlar etapas. Versículo 2. E não vos conformeis com este século. Não vos conformeis com este século. É uma frase, né? Uma frase muito sabiamente escrita, dom de Deus, partilhar com os irmãos aqui. Não vos conformeis com este mundo. Não é não é exatamente se irá com o pecado das pessoas lá fora. Não é só você não mais ser conivente com a rebeldia do ímpio. Não é mais você não mais aturar, não mais aceitar conviver, não mais aceitar isso na própria vida, principalmente isso. Não aceitarmos aqueles pecados dentro da nossa vida, porque, lembre-se do versículo 1, está em santidade, uma santidade que agrada a Deus. Então é claro que você não vai mais tolerar o pecado. Tudo que lá fora tem valor, agora não. É esterco. A sabedoria do homem, a sabedoria do mundo, a sabedoria dos sábios desse mundo, das religiões desse mundo, tudo isso virou semente estéril. Tem aparência, tem cheiro, às vezes tem até gosto, mas não surte efeito algum. Mas vai mais a fundo. Esse versículo também dá outra pregação, outro estudo. Não se conformar com este século também trata, principalmente, se não me engano, a carta de Coríntios, que trata também de não aceitar as limitações que a carne conseguia impor sobre nós no passado. Antes eu tinha medo de tal coisa. Não vos conformeis com este século, tem que vencer o medo. Mas geralmente eu não gosto de assim, de limite assim, vários
costumes e manias e limites humanos que você tem que superar no espírito. Limitações da carne. Não, gente que tem esse comportamento, eu não consigo nem conversar. Não vos conformeis com este mundo. Mas eu não gosto desse jeito, eu gosto desse jeito aqui. Não vos conformeis com este mundo. Mas eu não sei lidar com um tipo de gente assim. Não vos conformeis com este mundo. Você tem que simplesmente ignorar as limitações humanas que na carne nós tínhamos. Irmãos, eu não tinha talento nenhum para falar com mais de 2 pessoas ou 3. Virou plateia, público, eu já tremia na base. Eu, de mim mesmo, não estaria agora fazendo isso aqui, dividindo a palavra de Deus com os irmãos. Mas eu não me conformei com este, não me conformei com este século na minha carne, no meu ser. Romper barreiras, conquistar território, né? Lembram-se, se esses irmãos lembram da palavra que foi trazida, não lembro se foi por mim, que devemos sepultar o velho homem. Não se trata só de comportamento de pecado, mas de gostos, costumes, manias. Deus não nos chamou para sermos uma pessoa melhor. Ser uma pessoa melhor não vai resolver. Se alguém aqui quer ser uma pessoa melhor, vai no psicólogo, vai no spa, vai para academia. O mundo tem solução para você ser uma pessoa melhor. Lá fora tem. Mas aqui não. Aqui é nova criatura. Romper com as próprias barreiras. E além do que na nossa carne não seria possível. Eu era uma pessoa que eu gostava de estar no meu canto, no meu espaço, eu não gostava muito de sair, eu não gostava de falar com muitas pessoas, eu não era muito social. E a chance de eu receber mal alguém num dia que ninguém me avisou que ia me visitar e chegar de surpresa, a pessoa ia ver que eu não gostei. Agora, essa pessoa não existe mais. Que a palavra de Deus me ensinou que aquele que não recebe bem o forasteiro, Deus também não terá parte com ele. Quem não é hospitaleiro, quem não sabe receber bem as visitas, também não receberá anjo. E isso, irmão Michel, né? Lembram que primeiro a gente tem que conquistar, a primeira alma que a gente tem que conquistar para Cristo somos nós mesmos. A primeira alma que a gente tem que ganhar para Cristo somos nós. Quantos ainda não conquistaram a si mesmos e querem ter um ministério de milhares de pessoas? Vai cair, não vai aguentar. Ele não se tornou um altar de sacrifício vivo e agradável desse processo. Esse primeiro versículo aqui é um processo que pode ser rápido ou demorado de acordo com a medida da fé. E esse assunto de medida da fé também está nesse capítulo. Amém? Então, quando a gente tem que abrir mão da carne, não é só dos pecados, mas de manias, comportamentos que não é o comportamento padrão de alguém que realmente se tornou um cristão, um imitador de Cristo. Devemos cada dia ir além do que nos limita
A minha medida de fé no primeiro ano de convertido, de batizado, foi uma. No segundo ano, superou mais um pouco. Terceiro ano, vamos superando cada vez, aumentando a nossa medida da fé. Medida de fé é como uma musculatura que tem que ser exercitada. Se você não exercita, ela nunca vai crescer. E qual é o exercício dela? É aprender o que está na palavra e botar em prática. No começo você não terá fé suficiente, mas no devido processo, de repente, você começa a ver força onde era fraqueza. Não está escrito, na fraqueza sou forte? É na tempestade que se sabe se um capitão é um bom capitão. Não é quando o mar está calmo. Quando o mar está calmo, até uma criança pode guiar o navio. E olha só como é profundo esse não vos conformeis com este mundo, com as ameaças, com os e si, com nossos medos humanos, que no espírito não habita o medo, nem o temor. A gente pode até se irar, mas trabalhar para não pecar. É se olhar no espelho e enxergar aonde há limitações, herança da carne. Amém? Tudo é uma consequência. Se você se tornou um sacrifício vivo, santo e agradável diante de Deus, você acha que você vai se limitar às suas antigas limitações na carne, às antigas convicções, as antigas vãs filosofias que seguiam, o que era belo, o que era proveitoso, o que era importante? Tudo isso tem que ir para a sepultura, junto com a carne, e de lá não voltar mais. É um novo nascimento, é tudo de novo. Não tem que reciclar nada. No máximo, o que o Espírito de Deus nos faz é ir no cadáver, fazer uma exumação e mostrar a consequência daquele pecado naquela carne antiga. Como se fosse uma exumação, no máximo que acontece. Para dar exemplo. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Olha isso. Não me conformar com esse mundo não é apenas na primeira camada ser contra o sistema religioso, ser contra a política desse mundo, não tolerar a cultura pecaminosa da sociedade. Essa é a primeira camada. A segunda camada é o resquício desse mundo dentro de nós, que às vezes passa despercebido. Vejam que não se fala aqui de melhora, de reaproveitar móvel velho. Transformai pela renovação do que? Da vossa mente. O apóstolo Paulo estava aqui interessado se eu concordava ou não com a idolatria da nação de Éfeso, se eu ainda tinha amizade com o movimento judaizante, se eu ainda tinha amizade com o judeu que não queria se converter, se eu ainda era simpatizante de circuncisão. Não é isso. É a transformação da nossa mente. O interesse de todo aquele que evangeliza, que leva a palavra, que ensina, todos nós, o interesse de todos nós é uma conversão verdadeira. Para o quê? Olha só em seguida depois dessa frase, né? Não vos conformeis com este século. Primeira camada. Segunda, mas transformai-vos pela renovação da mente, mais uma camada abaixo. Tirar aquela mentalidade antiga que tinha, sepultar qualquer tipo de sentimento que possa nos provocar algum tipo de
de ofensa. Ah, isso foi uma indireta para mim. Ah, isso aí eu não gostei. Ah, mas isso aí eu não concordo. Ah, eu tô me sentindo ofendido. Isso é carne. A primeira bem-aventurança ensina a gente a sepultar aquele pó velho. A mentalidade nova é: quem me ofende, ofende a Cristo. Quem me trata mal, está tratando mal a Cristo, porque o eu mesmo já não existe mais, foi sepultado. Meu novo eu ainda vai ser revelado quando nosso Senhor Jesus voltar e nosso corpo for transformado. Ali eu vou saber o meu novo eu. Mas até lá, o que eu sou é Cristo agindo através de mim. Então, que orgulho eu devo ter de mim mesmo? Em que eu vou ter que me ofender a mim mesmo, se Cristo está em mim? Olha, não estás recusando a mim, mas a Cristo. O que eu posso fazer? Cada vez mais exercitar esse desapego à própria honra, mas se apegar a honrar o teu irmão. Teu irmão. Depois que cortamos o cordão umbilical com esse mundo e passamos pela renovação da nossa mente, que acontece para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha que maravilhoso. Tem um processo para eu poder aproveitar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tem um processo antes, em fases. Eu me torno um altar vivo, agradável ante Deus, queimo tudo ali que um dia já foi muito importante para mim. Eu olho assim, uma hora dessa eu estava no estádio torcendo pro meu time favorito, agora eu estou aqui no meio da tua igreja. Quer dizer, ele queimou ali no altar o que ele achava mais importante, que estava no lugar de Deus. Isso mesmo, Michel. Não se trata só de abandonar um padrão. Renovação da mente, né? Enxergar tudo, né, com a ótica de Cristo. Isso mesmo. Enxergar tudo segundo a vontade de Deus. Não vos peço que de hoje para amanhã já são praticamente a cópia perfeita de Cristo. Não é isso. É aceitar o processo e buscar isso. É isso que eu peço. Buscar esse caráter de Cristo. A mente de Cristo. Não somos nem gentios e nem judeus. Somos o povo de Deus. A igreja. A nova aliança. A nova criatura. E através de nós, Israel voltará a ser exaltado. Hein? Para que possamos experimentar o que é bom e agradável e perfeita vontade de Deus, né? Abandonar o padrão desse mundo, abandonar esse padrão que ficou na nossa mente, tornar um altar vivo diante de Deus, queimando ali e apresentando, vai estar aqui, Senhor. Isso aqui era muito mais importante para mim que o Senhor. Estou queimando. Olha isso daqui. Só que eu amarro mais que um fio. Toma. Queima. Tudo que estava fazendo divisão entre mim e o Senhor, hoje eu estou queimando nesse altar. É disso que Deus se agrada. É isso que dá fé que os anjos festejam. Versículo 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, não só, porque pela graça que me foi dada, quer dizer, ele não está falando de si mesmo, ele está falando segundo a graça que lhe foi dada. O que ele está dizendo aqui, que eu vos digo, não são palavras minhas, mas do Senhor. Pela essa graça que me foi dada de ser esse enviado de Deus.
Então, também o que eu vos falo aqui é pela graça que me foi dada, hoje divido o pão da palavra de Deus com os irmãos. Mas é pela graça, não há merecimento, nem da minha parte, nem da vossa parte. Nenhum de nós tem merecimento. De nós mesmos, não estaríamos aqui. Mas por causa dessa graça que nos foi dada, hoje podemos tratar desses assuntos do alto. Então, pela graça que me foi dada, digo a cada um de vós, cada um de nós aqui, né? Não pense de si mesmo além do que convém. O que é não pensar de si mesmo além do que convém? E o que vem à mente dos irmãos? Vejam que Paulo teve um cuidado antes de falar isso. Irmãos, pela graça que me foi dada, não é de mim. Não me crucifique. Não pense que são palavras. Eu digo a você que não pensem de si mesmo além do que convém. O que é esse pensar além do que convém? Não devemos ir além do que nos foi dado. Eu não posso ir além do que a palavra diz. Eu não posso entrar em territórios que o Senhor não me enviou. Eu não posso ser um revolucionário, ser um rebelde. Paulo fala bastante do corpo de Cristo, é um ótimo exemplo. Nunca a célula da mão vai se meter nos assuntos da célula do tronco, nunca. A mão direita sempre será a mão direita, cada um na sua posição, para que tudo funcione direito. Então não pense nada além do que convém. Isso também trata de julgamentos entre irmãos. Isso mesmo, Anadinho, querer fazer tudo sozinho. Amém, irmão Reinaldo. Então o Senhor hoje não faz distinção entre judeu e não judeu. Ele faz distinção entre o que obedece e o que não obedece. Nosso Senhor Jesus vem apartar os bodes das ovelhas e não dividir judeus de não judeus. Nós não devemos ir além do que nos foi dado, nem na atribuição, nem no entendimento, e nem no que achar de si mesmo. O que me é atribuído hoje está sendo exercido. Não vou além disso se o Senhor antes não outorgar. Continuando, mas que pense com moderação. Com moderação. Toda contribuição na obra de Deus, na igreja, tem que ter muita moderação. Não pode ir além do que convém. Tem que respeitar o devido processo. Tem que ter temor em tudo na obra de Deus. Dentro de uma família, não se toma qualquer decisão à toa, não é verdade? Não se gasta dinheiro sem antes que a família dê um consenso, né? Eu espero que seja assim, né? Ninguém vai pegar um dinheiro que já tem uma atribuição dentro da casa, que é do supermercado, esse aqui é o da luz. Isso mesmo, Aguinaldo, sem planejamento. Quanto mais no corpo de Cristo. Eu já tive muitas ideias, botei na mão na presença do Senhor. Não, não. Nada disso, não vai ser isso aí. Amém. Então deixa. E o mais importante, conforme a medida da fé.
fé. Irmãos, vamos fazer uma vigília. Tem irmão que topa fazer uma vigília de oração. Eu já tive uma ideia assim. Eu já tive. Até em contato com um monte de irmão. E o Senhor te aquieta. Tá no nem terminar de conquistar a tua mente, tu quer entrar em batalha. Volta lá para tua sala, volta para o teu caderno, volta a estudar. Amém, me aquietei. Pensa com moderação. Seja o que você for fazer, você tem que estar pronto para essa tarefa, se Deus otorgar. Você tem que estar pronto para a tarefa, tem que ter fé suficiente para essa tarefa. Bora na casa do fulano evangelizar ele, bora. Bora convidar fulano, está pronto para fazer isso? O que Deus quer é que todos sejam salvos, isso a gente sabe. Mas aí nos enviou, é o momento, está pronto, o enviado está pronto. Amém, irmão Michel. Isso mesmo, poder e capacitação vem de Deus, não de nós mesmos. Como a nossa reunião aqui da Igreja de Deus Belém, ao meio-dia, né? Muito cuidado com a boa intenção. Até o mundo sabe desse ditado, né? De boa intenção, a sepultura está cheia. Não penseis além do que convém, mas pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Vejam isso. Irmão, bora aí. Tem um fulano ali que ele é perigoso. Bora evangelizar ele, bora lá. Espera aí, irmão. Que isso? Consultou se os irmãos estão com fé para isso, estão prontos para isso? Tu tem fé suficiente para isso? Tu vai aguentar essa batalha espiritual? Bora fazer uma passeada. Você vai tudo na rua, pegar panfleto, convidar. Vocês estão prontos? É que nem um investidor que faz um planejamento de expansão da marca, aí descobre que ele não tem infraestrutura para distribuição nacional, ele não tem infraestrutura financeira, né? Não tem dinheiro suficiente, não tem aprovação suficiente do conselho. Ele pega, faz assim mesmo. Eu sou presidente, sou CEO da empresa. Aí o que acontece? A empresa quebra. Devemos ser bons dispenseiros da graça. Tudo na medida da fé. Uma coisa de cada vez. O irmão, tenho fé para. Estou levando a palavra para uma pessoa, estou numa batalha aqui, quero que Deus me ajude, me dê palavra, glória a Deus. Não vai além disso. Quem estiver pronto para evangelismo, vai. Se Deus te levantou para isso, tem espírito suficiente para isso, tem fé suficiente para o confronto, amém, louvado seja Deus. Também está escrito, né, acho que é 2 Coríntios, não me lembro. Tudo que não é de fé é pecado. Não basta só a boa intenção, tem que estar preparado, tem que ter fé suficiente. Cada irmão tem uma medida de fé. Cada um tem um tamanho de fé diferente. É por isso que a unidade da igreja é vital. Irmãos, eu estou orando, mas acho que o Senhor não está ouvindo, não está mudando nada. Divide o fardo com a igreja. O irmão, irmã de confiança. Ora comigo, vamos orar junto. O que acontece? Cada medida de fé vai se unindo numa só. Juntando cada um a sua porção, fica uma fé muito maior, né? Amém? Eu não peço só quando falta fé, não. Eu gosto de pedir. Acho que é melhor sobrar do que faltar. É melhor ter mais do que necessário. Tenho fé para orar por uma situação? Tenho. Mas por que não pedir para a igreja orar? Vai ser mais rápido ainda, né?
melhor ainda, não tem problema. Então, cada um tem que entender a sua fase na fé. Como na academia, você aguenta carregar 70 quilos de agachamento, não vai para 100 ainda, não está pronto. Nossa jornada de fé não é como uma carreira profissional com 5, 10 anos já está muito experiência naquela profissão. Não, é uma carreira de vida, é a vida toda. Até Jesus voltar. Se é severo, seja primeiro severo consigo mesmo. Para cobrar exemplo, tem que dar exemplo. Se cobra amor, tem que dar amor. Se cobra paciência, se prega paciência, tem que ter testemunho de paciência. Primeiro tem que ter testemunho. A obra de Deus não é de qualquer jeito. O adversário é devidamente preparado para ser o nosso adversário. E nós, do outro lado, tem que estar no mínimo 2 vezes. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, nem todos os membros têm a mesma função. Olha isso. Deus levantou uma irmã para intercessão, para interceder, orar. Foi levantar também para dar testemunho dentro de casa, ensinar os filhos, né? Ganhar o marido ou ganhar a esposa. Aí vem um irmão, uma irmã. Bora pregar para fulano ali, bora. Orou para o Senhor otorgou isso. A igreja, com toda certeza, ela tem que crescer. Todos nós nos tornemos um povo evangelístico. É isso que Deus quer, essa é a perfeição. Mas é um processo. Tem um irmão que não é de ensinar, mas ele é de organizar. Né? Cada parte do corpo é uma função. Eu não posso puxar o irmão de uma função para outra função. Cada um na sua função. Quem muda é o Senhor. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, nem todos os membros têm a mesma função. Assim, nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Amém, irmãos? Não basta a boa intenção, não basta. Tem que ter obediência. Servir a Deus com verdade, com sabedoria. Nós somos muitos, mas somos um só corpo em Cristo. A mesma intenção, a mesma vontade. Somos do mesmo corpo, mas seremos usados por Deus de formas diferentes. 12 pessoas podem estudar um livro da palavra de Deus, mas Deus irá usar cada um com aquele mesmo conhecimento, com palavras e formas diferentes. Posso ajudar irmãos a entender o livro do Apocalipse, mas não ensinarão como eu ensino. Ensinarão de formas diferentes. É o mesmo Espírito, mas o agir é diferente. Versículo 6, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, quer dizer, não é merecimento de ninguém, é segundo o plano de Deus. Assim como nos negócios, o chefe escolhe um funcionário para uma certa função, não é merecimento, é que ele viu que ele tem aptidão para aquela área, ele precisa dele naquela área. A pessoa é a melhor pessoa possível naquele momento. Não é pessoal, é por causa da empresa. No reino de Deus é semelhante, não é merecimento, é para que o plano de salvação continue em curso.
É o projeto de salvação que mais importa. Amém? Estou no versículo 6, isso mesmo. Então, respeitar o limite de fé de cada irmão. Se o irmão tem menos fé que você, não julgue por isso. Alimente. Ser fracos com os fracos, fortes com os fortes. Cada um é uma caminhada diferente. Não devemos ser severos com os mais fracos, mais pacientes. Mas de modo tendo diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se é profecia, seja segundo a medida da fé. Vejam isso. Se é profecia, quer dizer que aquele irmão tem a medida de fé para exercer esse dom. Lembra o que foi dito sobre uma empresa? A função é dada para aquele mais que encaixa melhor na função. No espiritual é muito diferente. Aquele irmão tem medida de fé adequada e tem fé suficiente para ser usado no dom de profecia. Outro irmão não tem. Amém. Continua sendo parte do corpo. Essa pluralidade do corpo de Cristo, às vezes, não é compreendida pelos irmãos. Tem que ser entendida a etapa, né? O Senhor conhece todos os rins, todos os corações. O processo de cada um. Ninguém larga a mão de ninguém. Versículo 7. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Quer dizer, cada um o Senhor vai levantando para uma exata função dentro da obra, dentro do corpo. Amém? Se é exortação, usemos da exortação. Essa exortação, irmãos, não é como um sistema religioso de cima para baixo, sem a mínima preocupação com a fragilidade do outro lado, de que vai ser exortado. Tem que haver preocupação, tem que haver o amor, né? Lembra do primeiro versículo? Você tem que ser um altar vivo e agradável diante de Deus. Você tem que estar apto, cheio do Espírito de Deus, para exortar segundo a vontade de Deus. Falando de forma que a pessoa vai entender através do Espírito. A exortação tem processo, muitas vezes. Primeiro você vai orar, quem está na área tem que orar para que o Senhor prepare o coração daquele irmão, daquela irmã para aceitar a exortação. Depois ora para o Senhor, dá o momento certo para trazer a exortação. E quando trazer a exortação, tem que ser nas palavras que o Senhor dará. Amém? Não com o intuito de jogar um peso sobre aquele irmão, sobre aquela irmã, da culpa, de se sentir pequeno, de trazer uma sensação de humilhação, de sentimento ruim, mas é o contrário. É como um pai e uma mãe que quer aconselhar o filho ou a filha. É um cuidado, é um zelo de usar as palavras certas. Ser verdadeiro, sim, mas em amor. Com o tom de alguém que quer que a pessoa seja salva. E não apenas um debate e eu quero que a pessoa entenda que eu estou certo. Não. Há um processo. Se esse processo não é devidamente entendido e respeitado, a exortação vai virar motivo de divisão, inimizade, mágoa.
Essa questão de exortar está mais destrinchada, se não me engano, no livro de Colossenses, eu acho, de Gálatas, eu não estou lembrando. Mas há uma maneira, há um processo. Amém? E mesmo assim, não é garantia que a exortação será aceita. Amém? O que reparte, faça com liberalidade, quer dizer, o que ele quer repartir, mas está repartindo com uma dó do que está dando, melhor não dá. Mas quem dá com alegria, com a satisfação de dividir, amém, louvado seja Deus. O que preside com zelo, e o que exerce misericórdia com alegria. Então vejo, meus irmãos, que cada uma dessas habilidades, elas não vêm exatamente isoladas. Ao que ministra o ensino, ele também exorta. Ao que exorta, ele também intercede. Ao que intercede, geralmente lidera. Então não há essa questão de isolar um dom assim exclusivamente. Não. Cada uma dessas habilidades, desses dons, são sinais que acontecem no seu devido tempo. O mesmo que pode ensinar, Deus pode usar para exortar, Deus pode usar em outra maneira para consolar. É de acordo com a necessidade do momento. Não existe um dom exclusivo. Amém? Isso mesmo, Efésios, né? Efésios tem muito sobre isso. A exortação com amor, né? Ele gera frutos de arrependimento, gera frutos de entendimento, não gera inimizade. Quando a exortação não é no tempo certo, a gente entende pelos frutos. Gera confusão, gera atrito, gera dificuldades dentro da igreja, brecha, ressentimento. Há um devido processo. Amém? Até o momento de eu ter esse momento de exortação com uma irmã, com um irmão, às vezes se passaram, como experiência própria, se passaram meses entre aquela palavra que o Senhor deu para levar a correção e o momento certo que o Senhor me deu para exortar. E deu tudo certo. Não é, olha, estou com uma verdade aqui, ela vai ser dita agora, na hora que eu quiser. Se não me procurar, eu vou procurar. Não é assim. Há tempo oportuno, né? Há tempo para tudo debaixo do sol. Tudo tem um momento certo, até para a verdade. O que não tem tempo exato é o ensino, é anunciar o reino de Deus, seja através de testemunho, de pregação. E isso a gente pode, a tempo e fora de tempo. Amém? Versículo 8. O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Vejam isso, o amor seja não fingido. O que é um amor fingido? É a cobrança sem exemplo. É o ensino sem prática. É ensinar o amor, mas não amar. É como o fariseu, né? Ele ensinava o que não vivia. Aborrecer ao mal, apegai-vos ao bem. Alguém que voltando para o versículo 1, que é o altar agradável diante de Deus, que não pensa mais com os limites desse mundo, alguém transformado, é alguém que tem interesse de fazer o bem. Ele tem a preocupação de não ofender, de não ser mal entendido, tem uma paciência com aquela alma ali que tem que ser tratada. Tem uma mansidão. Ele não desiste daquela alma, mas também ele não é
Ele não vem de qualquer jeito, ou ela não vem de qualquer jeito, com aquele cuidado de passar a mensagem. O cuidado de cada palavra que a gente vai usar, a forma que a gente vai falar, deixar o Espírito te usar para não falar de formas erradas, até explicar que o limão não é laranja, a confusão foi instalada. Então, o Senhor te dá uma habilidade de um tratar, de um processo, que no final ele tinha um. Aborreceu o mal, pegai-vos ao bem. Versículo 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros. O que é amar com cordialidade? Aquela pessoa que está, por mais que ela vá trazer uma exortação, ela vem com um tom carinhoso, cuidadoso. Um amor fraterno. Ela vem com respeito, ela vem com... Não sei nem como explicar. Não tem palavras como o Espírito age até para exortar. A pessoa se sente, por mais que ela mesma ela ouça o que não gostaria, ela se sente realmente sendo cuidada. Preferindo-vos em honra uns aos outros. Olha isso. Não é honrar a si mesmo, ter essa ambição de que a pessoa tem que concordar que eu estou certo. Não é isso. É a devida honra. Aquele cuidado, aquele zelo de não fazer aquela ovelha se afastar mais ainda. Existe um vídeo que é muito compartilhado um dia com os irmãos, uma cena real de um pastor achando uma ovelha perdida. Ele não chega nela bruscamente ou batendo, como tivesse, sabe, nem pai e mãe do mundo quando encontra o filho que se perdeu por aí e apanha na rua. Não. É uma honra, é um respeito. Ele chega, ele para numa distância, a ovelha enxerga ela do outro lado, ele tem todo um cuidado para aquela ovelha não se assustar e se afastar mais ainda. Então ele vai se achegando devagar perto dela. Ele se abaixa, ele vai se aproximando, ele puxa alguma coisa que ela gosta, ele vai chegando. É um processo até chegar perto dessa ovelha. E uma paciência, e um zelo. Aí ele chega, né? Passa, ele passa a mão em cima, começa a acalmar a ovelha. Ele não vai só pegar ela, pegar pela pata e sair arrastando, não. Ele vai, um pastor de ovelha, lá no Afeganistão. Será que ele conhece a palavra de Deus? Conhece as parábolas? Conhece a Cristo? Ele fez igualzinho. Ele não chegou, tá aqui, essa fujona, não sei o que, agarra, puxa, não. E foi se aproximando. Ele convenceu ela de voltar. Ele não foi lá com sentimento de posse, ele convenceu ela a voltar. Deu carinho, deu um alimento ali que ela estava fugindo, ela estava perdida, estava com fome, alimentou, passou. Aí o que ele fez? Ele se levantou, se afastou dela e começou a andar. E ela começou a seguir ele de novo. Isso é um resgate. Eu assisti aqui no nosso, nem explicar o que eu sentia. Assim, meu Deus. É igual nas palavras. Me lembrou o filho pródigo. Essa necessidade, essa preocupação de não afastar mais ainda a ovelha, mesmo ela precisando ouvir, mas de uma forma que ela pare para ouvir. E ela foi seguindo ele. Ele não tomou ela, né? Ele não botou ela numa grade e levou a força, não. Ele convenceu aquela ovelha. E quando ela se desgarra, muito interessante que nesse vídeo traz todas essas verdades. Quando ela se desgarra, a ovelha ela não se perde do rebanho, não. As filmagens mostram que ela olha para o rebanho, ela deixa o rebanho andar, se afastar dela, ela propositalmente ela se esconde,
ela olha, ela acompanha a distância que o pastor vai ficando dela, ela vai planejando sair, ela vai se afastando, se escondendo. Aí quando o pastor e o pasto dobrou o outro lado do monte, aí ela sai e segue um outro caminho. Ela decidiu, igualzinho na igreja. Por isso que é usado na parábola. As ovelhas elas não se perdem. Eu estava ali distraído, me perdi. Não, elas escolhem não seguir. Isso pode acontecer no meio do rebanho. Uma ovelha, de repente, ela decide que não. Ela decide sozinha, só que ela fica sem a proteção do pastor. E de longe, bem longe, o lobo está acompanhando tudo. A câmera mostra o lobo agachado numa outra montanha, acho que 500 metros ou mais de distância, ele está acompanhando a decisão daquela ovelha. E ele não corre para pegar ela na primeira oportunidade que ela se desgarrou, não. Ele espera ela se afastar mais. Ele fica de longe. Aí, em algum momento da noite, o que aconteceu com aquela ovelha? Acharam só os restos dela no outro dia. Ele veio, arrebanhou e matou. Igual lá em Mateus 10:10. O diabo não perde tempo seduzindo, fazendo jogos. Quando ele tem a oportunidade de arrematar e destruir, ele destrói, ele come, e devora, e destrói de uma vez. Preferindo vos honrar uns aos outros. Então, um honra o outro, não é honrar a si mesmo. Olha, eu tenho que me fazer ser entendido. Ouçam o que eu tenho a dizer, não. É um irmão da honra para o outro, a irmã da honra para outra irmã. Não é maldizer, não é expor a nudez um do outro em conversas paralelas. Cristo não honrou a si mesmo, por que vamos honrar a si mesmo? Não, mas a minha opinião é essa, a igreja está com problema aqui, tem que ajeitar aqui. Me ouçam. A irmã, olha, não sei o que. Não, isso tem que ser feito na devida ordem. Não basta só a intenção, tem que ter sabedoria para todas as coisas. Amai-vos cordialmente, um tendo cuidado de não ofender, de não dizer nada que vá afastar aquela alma. É como se um pastoreasse o outro. Não pode ser de qualquer jeito. Não, é certo, olha, é isso aqui, tá? Desculpa, vou ser sincero, verdadeiro, é desse jeito aqui. Não, não é dessa forma. É com esse temor, é com essa honra, respeito, cuidado, de também ter uma mentalidade do pastor. Tem que ser uma ovelha que também não quer que as outras se afastem. Amém, irmão Michel? Todos aqueles que um dia serão chamados para estar à frente da igreja, um dia, primeiramente tem que aprender a obedecer. O Senhor só levantará aqueles que aprendem a ouvir, a obedecer, a honrar, a amar. Tem que dar os frutos do Espírito. Versículo 11. Não sejais vagarosos no cuidado, sedes fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. E servir ao Senhor passa tanto a minha relação com os irmãos e a minha relação com o Senhor. Eu posso dizer, eu posso falar, Senhor, eu amo a tua palavra, a tua vontade, mas com os outros irmãos é só na canela, é só julgamento, é só afastamento, é só falta de honra e de amor. Amém, meus irmãos?
Vou encerrar por aqui. Não deu para fazer todo. Vejam quanto entendimento há em cada versículo desse. Então, meus amados irmãos, vamos encerrar por aqui. A mensagem é que tenhamos o mesmo interesse de Cristo, que a obra de Deus seja feita. Não devemos só entregar essa obrigação que estão à frente da igreja, mas todos nós devemos estar com a mesma intenção de que nenhum se perca e de que a igreja continue a ser exemplo do amor de Cristo pela humanidade. Amém, meus irmãos? Então é isso. Obrigado por acompanhar até esse horário. Se estendeu bastante, um pouquinho, né? Mas louvado seja Deus, que Deus os abençoe, que essa palavra, né, pela graça de Deus, seja para a nossa edificação cada vez mais. Temos muito ainda a aprender. Louvado seja Deus por isso. E que Cristo cada vez mais seja reflexo em nossas vidas. Amém, meus irmãos? Então é isso. Deus os abençoe em nome de Jesus. Uma semana abençoada a todos. E paz seja convosco.